do vestidinho, da sainha, mas nunca tragam somente de shorts, amém? Que o Senhor os abençoe, porque nós queremos incurtir o melhor de Deus na vida dos pequeninos, amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos correr aqui porque o tempo urge. Glória a Deus. Espírito Santo, toma nas tuas mãos essa mensagem. Não quero pregar, mas quero que o Senhor pregue. Teu Espírito Santo seja livre para falar o que Ele quiser, o que Ele tem determinado. Apenas que eu seja uma ferramenta tua, Pai. Para que cada coração seja verdadeiramente tocado em nome de Jesus. Mas eu estava ali e eu sentia eletricidade nas minhas mãos. Eu falei, vai ver que eu estou com as mãos assim, por isso que eu estou sentindo esse negócio. Aí eu baixava e continuava sentindo eletricidade. E hoje, na parte da tarde, eu coloquei as mãos sobre a apóstola. Ela falou, como a sua mão está quente. E eu disse para ela, é a unção de Deus. Para glorificar a Deus, né? Não é para mim. Amém, amados? Então, seja um homem, uma mulher de Deus, e tenha as mãos quentes com o poder de Deus para curar os enfermos. Porque no nome de Jesus, você impõe as mãos sobre os enfermos e os cura. Amém? É isso. Vamos andar na unção de Deus, que você vai ver quantas coisas vão acontecer na sua vida. Jesus não tarda, Ele está vindo mesmo. Já estou pregando, viu? Eu tenho ouvido por aí tantas pessoas falando sobre os seus planos. Hoje mesmo eu ouvi algumas coisas, pessoas falando dos seus planos terrenos. Queridos, eu não estou dizendo que é proibido ter planos. Mas só que, estou falando de crentes, só que esses planos são planos em que eles não põem Deus no meio. Parece que eles não querem Deus nos seus planos. Eles querem evitar que Deus entre nos seus planos. E eu tenho visto muito disso nesses dias, um desprezo pelas coisas de Deus. E eu quero falar sobre o incomum, esse é o tema da mensagem. E tem muita gente que fala assim, mas Jesus não vai voltar já, porque eu tenho planos, eu tenho sonhos. E eu quico. E Deus quico com isso. Ele é o culpado. Já viu um negócio desse? Falei, rapaz, vai te catar. Eu já ouvi, aqui não, né? Na outra igreja, eu ouvi algumas pessoas falando isso. Eu fiquei abismado com esse negócio. Aí Jesus vem mesmo, porque ele está vindo. Não se preocupe, eu não vou falar sobre a volta de Jesus, porque eu falei na quinta-feira. Grande foi o seu livramento. Mas, então, tem pessoas que falam dessa maneira, e aí Jesus vem mesmo, porque ele vem, e nós somos a geração da volta de Jesus. Quem nasceu de 1947 para cá é da geração da vinda de Jesus. Após o que você está falando, estou falando sério, muito sério. E aí Jesus vem, eles vão ficar com a cara de ué. Ele falou, Senhor, não era para vir agora. E os meus planos? E aí? Aí não vai adiantar nada. Aí o anticristo vai tomar os planos deles. Está entendendo? Porque nós precisamos ser incomuns, porque somos cidadãos dos céus. É sobre isso que eu quero falar, mas eu quero te dar uma introdução bem rapidamente, algumas reminiscências que estavam no meu coração. Que é o seguinte, amados, eu estava lendo a respeito de um pastor chinês chamado Francis Chou. Acho que Francis é o nome americanizado dele. E ele era líder de uma mega igreja na Califórnia. Mas, de repente, ele começou a notar uma coisa. Que a maioria das pessoas não estavam sendo atraídas pela presença de Deus na igreja. Mas elas estavam sendo atraídas pelos programas, pela juventude, pelas pirotecnias que inventavam, pelos joguinhos, pelas músicas emocionantes, foi isso mesmo que ele falou.
pelas músicas emocionantes, que até arrancavam algumas lágrimas de algumas pessoas. E de repente ele viu que estava no lugar errado, e que a presença de Deus deixou de ser o centro da vida daquelas pessoas, porque elas não estavam vindo para buscar isso. Eles estavam vindo para buscar outras coisas que não eram, que eram outros interesses. E aquilo começou a chocar aquele pastor chinês. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou sair fora disso, que eu não vim aqui para isso. Ele começou a fazer discipulado nas casas. E, de repente, ele viu que muitas pessoas começaram a se converter de verdade. Porque elas estavam ouvindo o profundo da palavra, elas estavam ouvindo o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Elas começaram a ser tocadas e, de repente, hoje ele tem um batalhão de discípulos de Cristo, que estão caminhando realmente debaixo do poder de Deus. E este pastor chinês, o Francis Chou, ele é um chinês. Eu falei o quê em inglês? Chinês, é isso mesmo. E ele é um chinês nativo. E aí ele quis visitar a China, um lugar lá na região onde ele tinha nascido, e ele e a esposa, e foi visitar. E ele visitou algumas igrejas subterrâneas, porque a China, ela é forrada de igrejas subterrâneas. Só para você ter uma ideia, hoje tem 200 milhões de chineses convertidos. Se converte de 2 a 4 milhões por ano. Mais do que aqui, mais do que em qualquer lugar do planeta. E por que eles crescem dessa maneira poderosa? Por causa da perseguição. É por causa da perseguição que eles estão crescendo. E vou dizer mais, tem igrejas oficiais na China. Igrejas que têm a concessão do governo para elas funcionarem abertamente. Mas é o seguinte, eles só pregam o que o governo quer que eles preguem. Essas igrejas oficiais. Eles recebem a pregação mandada pelo governo. Eles têm que pregar aquilo. E 3 coisas que eles não podem pregar, que é a base do evangelho todo. Não pode pregar sobre a cruz, não pode pregar sobre a ressurreição de Jesus, e não pode pregar sobre a volta de Jesus. Matou o evangelho. Por isso que as igrejas subterrâneas começaram a aflorar, começaram a crescer, começaram a se multiplicar de uma maneira impressionante. E ele começou a conversar com essa família, líder dessa igreja, vamos dizer, celular, porque são igrejas subterrâneas nas casas, por isso que são consideradas subterrâneas, não é que está embaixo da terra, tá? Porque muita gente pode pensar isso, igreja que está embaixo da terra. Não, são igrejas nas casas. Não são igrejas abertas. E por isso que eles são ferrenhamente perseguidos. Então, e aí ele estava conversando com essa família, não sei se é parente deles, e ele começou a contar sobre a igreja americana, sobre o que acontecia lá, músicas emocionantes. 90 minutos de culto, eles não ficavam mais do que 90 minutos de culto. Que nem aqui. É 2 horas, quando chega 2h01, a pessoa já prepara o estilingue debaixo da cadeira. Eu vou pegar esse pastor e vou dar uma estilingada nele. Não, mas você gosta de ficar aqui, amém? Vai, você gosta, vai. Você gosta de ouvir uma palavra profética, vai. Você gosta de ser confrontado, vai. Vamos dizer que não. Você gosta quando Deus fala lá na ferida? Porque precisa. Se Deus não falar na ferida, amados, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho que levar, eu busco a mensagem que confronta mesmo, para a pessoa ser liberta. Foi o que Jesus falou, Jesus fez isso, 90% do evangelho que ele pregou foi de confrontação. E aí ele começou a falar da igreja dos Estados Unidos, que a maioria das igrejas faziam isso, iam nos cultos para isso. E eles começaram a não dar risada, escancarar gargalhadas. Gargalhadas da igreja norte-americana. E eles disseram assim, espera um pouquinho, todos leem a mesma Bíblia? Sim, é a mesma Bíblia, a Bíblia que vocês têm. Aliás, vetaram a entrada de 50 milhões de Bíblias, hein? Na China.
Mas não adianta. A palavra se esparge como formiga. Aleluia! Como fogo na floresta seca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, mas o assunto é o seguinte, e aí eles começaram a dizer, mas é a mesma Bíblia. Como é que todos leem a mesma Bíblia e não praticam o evangelho que está na Bíblia? Eles ficaram alarmados com o negócio. E aí é o seguinte, amados, lá eles são pessoas incomuns. Porque eu estou falando sobre isso, amém? Porque mesmo sendo perseguidos, eles crescem, eles são apaixonados por Jesus. Eles morrem por Jesus, pelo evangelho. Eles não se incomodam com a perseguição. Eles se incomodam em falar de Jesus até o fim. A falar da salvação até o fim. E levar aquilo que eles receberam. De graça, gratuitamente. Eles vão propagando aquilo que eles têm, amados. E dando Bíblia, ou folha de Bíblia. Eles vão se espalhando como algo impressionante. E aí agora eu vou te falar de um outro pastor chinês, ó, que são pessoas incomuns, que verdadeiramente praticam a palavra de Deus e amam a palavra de Deus. E ele disse assim, com relação ao Brasil, porque ele soube que muitas pessoas aqui no Brasil estavam orando para cessar a perseguição na China. Eu mesmo, algum tempo atrás, estava orando por isso, Senhor, faz cessar aquela perseguição. E sabe o que ele falou, esse pastor? Eu preciso descobrir o nome dele, eu esqueci. Falou, manda parar de orarem para parar a perseguição aqui. Para com isso. Porque quanto mais somos perseguidos, mais crescemos. Amém. Eu não estava se incomodando com a perseguição. Ele falou, e tem uma coisa, nós vamos orar para ter perseguição no Brasil. Porque eles estão muito acomodados. E nós estamos acomodados, amados. Sabe como cresceu a igreja que começou em Jerusalém? Quando houve perseguição, que a palavra começou a se espalhar, como através de Felipe, evangelista, e muitos outros, aí veio o apóstolo Paulo, Pedro foi pregar na casa de Cornélio, abrindo a porta para Paulo, depois pregar para os gentios, e o negócio começou a se espalhar, porque tinha começado a perseguição. Deus mandou a perseguição, porque eles estavam acomodados em Jerusalém. Deus falou, vou mandar uma perseguiçãozinha aí, e eles vão sair dessa sombra e água fresca. Está entendendo, né? Que não precise ter uma perseguição e que nós acordemos, amados. Que nós acordemos, em nome de Jesus. Mas vamos abrir a Bíblia. Eu já estou falando no assunto, mas queria que você abrisse lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. Aleluia. Tomai sobre vós, amém? O meu jugo. Quem trouxe Bíblia aí? Levanta ela. Tem muita gente aprendendo um negócio aqui. Depois daquele culto, em que eu pedi para o Jairo, vai lá e pega aquela balaio de Bíblia. Quase que eu falei pizza. Pega aquele balaio aquele balaio de Bíblia e vai distribuindo para quem não trouxe a Bíblia. Ah, mas eu tenho um celular, põe na cesta. Amados, nós precisamos aprender a voltar a ser crentes de novo, em nome de Jesus. Como era antigamente. Vamos lá, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Espera. O único lugar na Bíblia, ou no Evangelho, a partir da Nova Aliança, a partir de Mateus, o único lugar que você vai ver Jesus falando assim, aprendei de mim. Ele não fala em nenhum outro lugar, nenhum outro contexto, só aqui que ele fala, aprendei de mim. E justamente nesses quesitos, que sou manso e humilde de coração. Agora, muita gente não entende, isso aqui é base para tudo que nós vamos ser com relação ao Evangelho. Porque Jesus lançou a base aqui, porque é a única passagem que ele fala, aprender de mim. E muita gente não entende o que é ser manso. Manso é tomar cacetada de todo mundo? E ficar quietinho? Depende. Manso é uma pessoa que não se exaspera.
Manso é uma pessoa que não, quando ele é julgado, ele não julga. Quando alguma pessoa, alguma situação o faz sofrer, ele não ameaça. Manso é uma pessoa que não se irrita com as coisas, com as palavras. Manso é uma pessoa que não critica. Mas eu posso criticar. Vai ver o que Jesus, as palavras que Jesus disse. Jesus não condenou ninguém. Manso é não condenar. Manso é sempre ter o conselho na ponta da língua para dar àquela pessoa que está precisando. E mansidão faz parte do fruto do Espírito. Agora pensa bem comigo. Você quer ser uma pessoa incomum? Lute para gerar o fruto do Espírito na sua vida. Os 9 gomos do fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, amor, longanimidade, bondade, temperança e por aí vai. E humilde. Porque aquele que é humilde, ele não tem dificuldade de se submeter. Ele não tem dificuldade em aceitar uma ordem do seu líder, ou seja lá de quem for, do seu chefe. Ele não tem problema de acatar uma repreensão. Ele não tem problema com isso. Por quê? Ele já crucificou esse bendito, para não dizer maldito, do eu. Porque esse negócio do eu vem lá do Éden, amados. Quando Adão resolveu andar fora de Deus. Quando ele resolveu fazer as coisas por ele mesmo. Quando ele resolveu andar sozinho, segundo a sua própria sorte. E aí deu de mão beijada a autoridade para Satanás, que ele possuía sobre todas as coisas que Deus havia criado. Por isso que Jesus, uma das primeiras coisas que está lá em Filipenses capítulo 2, de 5:11, que ele fez, foi se humilhar. Como muita gente tem dificuldade de se humilhar. E é isso que eu tenho que olhar para Jesus e aprender dele. Então, Senhor, eu quero aprender de ti. Uau! Amados, se nós não praticarmos, nós não vamos saber ser manso e humilde. Agora, vamos olhar para Moisés. Interessante, ele diz que ele foi considerado o homem mais manso da terra. Também, veja bem, tinha 500 mil, sei lá, 2 milhões e tralalá de pessoas, sob o comando dele, e ele que resolvia todas as questões de intriga, de briga, ele julgava, ele aconselhava, ele ia lá visitar as tendas que tinham problemas, marido brigando com a mulher, vice-versa, ele resolveu os negócios. E aí veio o sogro dele jantar com ele lá, estar com ele, o Jetro, que era a cobertura de Moisés. Quem disse que ele não tinha cobertura, hein? Quem disse que ele não tinha uma paternidade? Jetro. Jetro. Foi lá e começou a conversar com Moisés, ele começou a ver os problemas na vida de Moisés. Que o homem já estava tenso, o homem já estava à beira de um colapso, talvez. Não posso afirmar isso, não está escrito, mas ele reparou que Moisés não ia aguentar o baque. Ele falou, Moisés, é muita carga para você está louco, rapaz? Você pensa que pode fazer tudo sozinho? Pode escolher pessoas aí para te ajudar nesse negócio. Pode escolher. Pode começar já, Moisés. E aí ele escolheu 70 pessoas que foram auxiliar, e ele diz que o espírito de Moisés foi colocado sobre os 70, eles profetizaram naquele dia, depois não profetizaram mais, mas ali constou o seguinte, que eles estavam revestidos e prontos para ajudarem Moisés, colunas de Moisés, para aconselhar e para dirigir todo aquele rebanho gigantesco. Mas também, veja só quem foi Moisés, hein? Amados, isto é base. Isso estava em Jesus porque estava no Pai. Jesus falou em João 5,19, eu faço o que eu vejo no Pai. O que está no Pai, o que eu vejo nele, eu faço também. Porque o Filho, ele é imitador do Pai. Amém ou não? Amém. O Filho quer ser que nem o Pai. Estava falando com quem hoje que falou isso?
um casal aí. E eles confirmaram isso. É de fato, o filho quer ser igual ao pai. Considera o pai um herói e quer ser igual ao pai. Quer ser que nem ele. E foi o que Jesus falou. Então, com certeza, ele viu mansidão e humildade no pai. Falou, você assim então. Felipe, há tanto tempo estás comigo, não vê o pai, não conhece o pai? Quem vê a mim, vê o pai. Aleluia. Agora, quer ver uma coisa? O que Paulo falou. Não, é o seguinte, antes. Eu estou falando de pessoas incomuns, tá? Amém? Porque se você for crente comum, não vai acontecer nada na sua vida. Vai acontecer uns aleluia de vez em quando. Umas briguinhas de vez em quando. E uns glória a Deus de vez em quando. Ninguém é edificado. Ninguém é tocado pelas suas palavras. Ninguém é curado pela tua mão. Porque você é que cura no nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Os sinais seguirão. Os que creem em Marcos 16, 17 fala isso. Seguirão, te seguirão. Se você for uma pessoa ungida, se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, isso é necessário para que você seja incomum. Onde você for, coisas vão acontecer. A glória de Deus vai se manifestar, pessoas vão receber a palavra, pessoas vão ser tocadas, pessoas vão ser aconselhadas, pessoas vão ser libertas, amados. Com certeza. Amém? Outra coisa que nós aprendemos com Jesus para sermos pessoas incomuns. O pai tem uma fé tremenda, não tem? O pai tem uma fé extraordinária, não tem? Agora preste atenção nisso. Quando ele falou haja luz, porque fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que ele chamou a existência daquilo que não se via e veio à tona, e veio a existir. E diz assim, haja luz, veio luz, mas não veio de repente. Não veio ali na hora, diz que houve luz, separação das águas, a porção seca apareceu, porque estava no fundo, a porção seca estava encoberta pelas águas, ela veio para cima. Isso demorou 1000 anos para acontecer. Para se manifestar tudo isso quando ele disse haja luz. O problema é, quando nós declaramos, nós pensamos que vai acontecer em 15 minutos. Mas às vezes, você vai gerar no reino espiritual como o pai. Amado, se é para ser incomum, você tem que ser como o pai é. E como o pai é, Jesus era e é. Aleluia. Às vezes nós profetizamos e pensamos que vai acontecer daqui a 1 minuto. Mas demorou 1000 anos para se formar tudo aquilo. Deus mesmo poderia ter desistido, hein? Está demorando esse negócio. Eu declarei, mas já fazem 500 anos não aconteceu. Ah, mas pastor, não foi um dia? Espera. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 aninhos. Tá bom, amados? Está lá, 2 Pedro 3. Glória a Deus. Então, foi 1000 anos. Vamos lá abrir em Hebreus 11, 3. Amados, a ministração é para você ser incomum. Porque nós estamos aqui para isso, nós recebemos o evangelho para isso, nós fomos salvos, alcançados por Jesus. Para isso, amados, não para sermos crentes esquenta-banco. E problemáticos e melindrosos. O sangue de Jesus tem poder. E fala assim, tem mesmo. Fala mais alto, tem mesmo. Aleluia, agora você está sabendo. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Veja lá o que está escrito, amados. Porque ele está falando no quesito fé, mas veja bem, não é uma fé da terra. O que é a fé da terra? Me explica isso, apóstolo. É o seguinte, olha, eu quero ter aquele carro ali que eu estou vendo na concessionária. Você está vendo o carro lá, meu Deus santo? Isso não é fé, mas eu creio que eu vou ter. Isso é fé humana. A fé é quando você não vê. Essa é a fé do Pai. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A palavra de Deus não está em você, santo Deus, por meio de Cristo. Ei! De maneira que o visível não foi feito do que se vê. Isso é fé.
Meu Deus. Por favor, eu não quero que você vá catar coquinho na casa da mulher lá. Escute. Olha Paulo falando. Aí ele vai discorrendo a respeito de fé, nos valentes da fé, nos heróis da fé, lá a galeria da fé, que é chamado Hebreus capítulo 11. Mas olha só, amados, o que Paulo fala em Gálatas, não me põe essa tradução que eu vou brigar com você, Carol. Gálatas capítulo 2, versículo 20, na minha tradução, tá? Só essa que vale. Senão vai esquentar o pau aqui. É o seguinte. Veja só. Essa fé que não veio daqui, amém? Não veio desse mundo, tá louco. Veio lá do alto. Veio lá do alto. Veio para você de graça. Pelo preço do sangue de Jesus, pela morte e ressurreição de Jesus, ele subiu lá, enviou o Espírito Santo e veio a fé em você. Sabe por quê? Ele enviou da parte do Pai o Espírito Santo. Então essa fé estava no Pai, estava em Jesus e está em você. Aleluia! Aleluia! Você vai andar nos altos da terra com essa fé. Mas seja manso e humilde de coração. É a base, hein? É a base, porque o humilde aceita a palavra. Agora, aquele que não é humilde vai começar a discutir aquilo que ele ouviu. E é pura palavra de Deus. Isso é puro Espírito Santo. Ele vai começar a vai confabular a respeito daquilo, e bababá, não vai sair do lugar. Nunca. Estou crucificado com Cristo. Agora, olha o euzinho. Euzinho, vai para aquele lugar que é o abismo. O eu está crucificado, amém? Não é o abismo, está crucificado com Cristo, desculpa. Estou crucificado com Cristo e já não vivo. E já não sou eu que vivo, em outra tradução, e já não vivo. Ele está falando não vivo. O que não vive nele? O velhinho homem, o homem velhinho. O homem velhinho, ele falou, não vive mais. Aí que está o negócio, senão não ia conseguir ser humilde e simples de coração. A vida, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, o que tem em Cristo tem em você. Olha que você sair desse patamar terra e entrar lá no céu, porque é lá que está a tua posição, eu vou falar isso. Quem viu aqui quando eu falei sobre posição, condição, ataque e defesa? Qual a tua posição? Se Cristo está em você, tua posição é lá sentado com Ele. Posição. Não é tremendo isso? Mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na carne, no corpo. Você anda com o corpo, você fala com o corpo, você pensa com o corpo, você prega com o corpo, você ora com o corpo, você dá oferta com o corpo, você adora com o corpo, você louva com o corpo. Você anda com Deus com o seu corpo. Qualquer lugar que você vai com o seu corpo. E aí é o seguinte, a vida que agora vivo nesse corpo é na fé na minha tradução, está do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A fé que eu tenho é a fé dele. Você entendeu o que ele está falando aqui? A fé que eu tenho é a fé dele. Vai ver o que Paulo passou. Se não tivesse essa fé dele, de Cristo, como é que estaria a vida dele? Foi arrebatado ao terceiro céu, ouviu coisas inefáveis que ao homem é lícito revelar. Ele passou por coisas terríveis, mas ressuscitou mortos. A sombra de Pedro, pela fé que estava nele, que é a fé de Deus, do Pai, porque estava em Jesus. A sombra daquele homem, a sombrinha dele, não é a sombrinha guarda-chuva, a sombra dele, curava os enfermos, santo Deus. Ele tinha fé de Cristo ou não tinha fé de Cristo nele? Mas cadê isso? Isso se perdeu, sabe por quê? Não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Não estamos vivendo o verdadeiro evangelho da comunhão. Porque muitas vezes nós nos estranhamos uns com os outros. Nós nos melindramos uns com os outros, amados. Não pode, às vezes você não pode ouvir uma palavrinha que o outro falou e vai ver que ele falou uma coisa e veio distorcida assim, e chegou em você, pareceu um monstro. E pronto. E você ficou magoado por 214 anos. Você está entendendo o negócio? Cadê o evangelho? Que tudo eles tinham em comum. Cadê o evangelho que era um só coração e uma só alma de todos aqueles que criam? Cadê a oração? Cadê a igreja?
Cadê o povo que quando eles oravam juntos, tremia o chão? Tremia o chão! Literalmente. Agora se fala de orar juntos. Bom, não vou falar. Mas eu oro em casa. Amados, nós precisamos orar juntos também. Porque a unidade, a oração de unidade é ligado aqui, é ligado lá. Você move os céus, porque nós estamos numa guerra constante contra principados e potestades. A nossa guerra não é contra carne e sangue. Então entenda uma coisa, quando nós oramos juntos, isso tem muita força. Isso derruba montanhas, muralhas, barreiras, impedimentos. Isso faz com que nós atravessemos, Senhor, coisas difíceis. Isso faz com que andemos sobre as águas, no meio do fogo, seja lá o que for. Veja lá, 3 homens colocados dentro da fornalha. Olha o seguinte, se Deus quiser nos salvar, que Ele nos salve. Mas nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua. Falando de pessoas incomuns, tá? Tá bom, pode nos colocar lá. Não tem problema, não vou me dobrar diante disso aí, não. Colocaram os 3 lá. De repente, o Nabucodonosor olhou, nossa, tem 4 lá dentro. E esse 4 parece com o filho dos deuses, porque não sabia falar. Saíram, nem cheiro de fumaça eles tinham. Nosso Deus é poderoso. Mas apóstolo, será que isso aconteceu? Se você está pensando isso, é melhor você ir dormir mais cedo. Sangue de Jesus tem poder. Aconteceu mesmo. Agora, quanta gente está se dobrando por uma conta de luz que está atrasada? Está se dobrando para ela. Quanta gente está se dobrando porque o irmãozinho, o magoou e se dobra? Quanta gente está se dobrando porque sem emprego e está se dobrando a necessidade, está adorando a necessidade? Quanta gente que está se dobrando, muitas vezes, a uma acusação. Nós somos anormais, amados. Se não formos anormais, nós vamos sofrer de graça. De graça. Agora vamos lá onde eu queria ir. Então, outra coisa. A fé do Pai é tua. Amém? A fé do Pai é tua. Está provado aqui, eu te provei aqui. Por A mais B. Mas não vai pensar que você vai orar agora e vai declarar. Até muitas vezes a palavra profética que você vai receber, que você recebeu, e vai acontecer em 15 minutos. Não é assim. Muitas vezes até pode acontecer em 15 minutos, depende. Mas entenda uma coisa, existe uma coisa chamada gestação. Deus trabalha dessa forma. Por isso que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Uau, mas vem aqui então no outro sábado, não sei se é esse ou outro, para aprender sobre o reino espiritual. Você vai ficar boquiaberto. Em nome de Jesus. Amém, amados? Nós vamos falar tantas coisas profundas que a tua vida vai mudar e o povo perece por falta de conhecimento, mas você não vai perecer por falta de conhecimento. Então eu quero falar o que está em Efésios capítulo 5, mas vamos antes em 1 Coríntios capítulo 11, não precisa ir que eu vou falar. Paulo falou assim, sede meus imitadores como sou de Cristo. Pô, como é que ele pôde falar um negócio desse? Mas é isso. Ele estava convicto do que ele estava falando. Pode me imitar, que eu imito Cristo. Você pode ser meu imitador também. Uau! Uau! Amados, às vezes nós não temos paciência para dar um conselho para alguém, ou para orar por alguém, pelo telefone, às vezes. Ora aí, meu pai, ora. Meu Deus, é tão tremendo quando você vê a obra de Deus, quando você ora por alguém, vê Deus curar, vê Deus libertar. É tão tremendo quando você dá um conselho da parte do Espírito Santo que está na sua vida, e você vê a pessoa ser abençoada porque ela seguiu o teu conselho. É tão tremendo você ver isso, e às vezes nós não queremos fazer, amado. Olha o que Paulo sofreu, Gálatas mesmo, capítulo 2. Meu Deus. Gálatas 4, desculpa, versículo 18, 19. Paulo tinha ido em Gálatas e gerou um povo. Ele ficou lá um tempo. E gerou filhos lá. E eles começaram a andar na presença de Deus, foram abençoados, viram maravilhas da parte de Deus, aí ele foi embora. Aí mandaram avisar Paulo
que o povo estava encardido porque tinha voltado para a lei, começaram a crer em vento de doutrina, começaram a ir lá, começaram a pregar heresias para o povo, e eles foram contaminados. Amados, o teu negócio é aqui, amém? Aqui você não vai ser contaminado, porque eu não vou te falar heresia. Eu nem sou louco. Eu vou te falar o que Deus me der. Aqui, comprovado pelo poder da palavra. Mas aí ele ficou sabendo, o povo desviou, ficou encardido. Ele se entristeceu com aquilo e mandou uma carta lá. Isso aqui, não é que ele foi lá. Ele mandou uma carta para o povo de Gálatas. E aqui no versículo 19, capítulo 4, diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo teve que gerar de novo Cristo na vida daquelas pessoas, mas não teve problema. Ele pagou o preço e ele gerou de novo Cristo na vida dos galatenses. Sabe por quê? Porque Cristo estava na vida dele. Aleluia, isso é ser incomum, amados. Que não tem bronca para você, você vai para cima. Amados, não recue, Deus não tem prazer naquele que recua. A palavra diz que a sua alma, em Hebreus capítulo 10, 38, a sua alma não tem prazer naquele que recua. Mas nós temos a fé dele, não vamos recuar em nome de Jesus. Podemos passar por problemas? Sim, nós passamos por aflições, e quantas? Mas cada uma vai nos levantar cada vez mais. Amados, não te espantes, não te assuste. A palavra diz em Isaías 43, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, porque o Senhor vai estar contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te arderá, porque o Senhor vai estar contigo. Quer seja fogo, água, não importa, o Senhor vai estar contigo. E a vitória vai ser muito grande. Louvado seja o nome do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Agora é o seguinte. Agora sim, nós vamos em Efésios capítulo 5, versículo 1. Vou ter que terminar. Não, daqui a pouco. Ah, não, tem casamentos aí. Amém, amados? Efésios capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Pô, Paulo está louco? Esse cara está louco. Não, ele era incomum. Por isso que ele falava coisas incomuns. Como é isso? Sabe, às vezes o nosso mal é não verificar o contexto das coisas. Por que ele falou aqui em Efésios 5, versículo 1? Porque antigamente a Bíblia era escrita direto, não tinha capítulos nem versículos. Depois de muitos anos que se reuniram e falaram, vamos arrumar um negócio aqui. Mas, às vezes nós temos que ler versículos do capítulo anterior para entender o que ele está dizendo. Por que ele disse isso? Veja o versículo 32 de Efésios, capítulo 4. Antes, sede uns para com os outros benignos. Sabe por quê? Deus é benigno. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Ele sabe o que está nas trevas, mas com ele mora a luz. Uau! Então ele está falando, olha, Deus é assim, viu? É benigno, Deus é compassivo. Quantas vezes você vai ver escrito aqui que Deus é compassivo, poderoso em obras? Compassivo é um Deus que não se ira por qualquer coisa. É tardio para irar-se, diz a palavra de Deus. Ele é compassivo, ele te ama, ele tem paciência com você. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Agora, por isso, por causa do versículo 32 que ele diz em Efésios capítulo 5, versículo 1, para nós sermos imitadores de Deus, porque Deus anda assim. Então eu quero imitar meu pai. Você entendeu o veio do evangelho? Você entendeu o fato de Deus ter te alcançado? O porquê de Deus ter te alcançado? O porquê que ele morreu na cruz por você? Para você ser igual a ele. Oh, Deus! Meu Deus, não se estranhe mais, amados. Fica tranquilo. Tranquilo. A bênção já te pertence. Por que você vai sofrer? Você vai se esganiçar por aí? Para. Louvado seja o nome do Senhor. É o seguinte,
Deus, Gamaliel, está preocupado? É o seguinte, eu vou te falar aqui diante da igreja. Mas veja bem, estou falando diante dos anjos, porque os anjos estão aqui. Os anjos vieram correndo para ouvir o que está sendo pregado. A palavra diz isso, que eles vêm atentar para aquilo que está sendo dito, porque eles não têm revelação, Deus deu para nós. Amados, você tem um tanto privilégio que você não calcula. Você não calcula, Deus te deu o Espírito dele. Ó, nós estamos aqui com um propósito, por uma atração pela presença de Deus. Amém, amado? Este é o nosso atrativo, põe isso na sua cabeça. Você não vem aqui para ver se o irmão está assim, assado, cozido e frito. Você veio aqui por causa de Deus, pela presença de Deus vivo. Gamaliel, eu vou te dar uma palavra agora. Porque isso que eu vou falar para ele é dom. Deus te deu o dom de contador de parábolas. Durma com um barulho desse, quero ver. Nos Salmos falava que Jesus, que o Cristo que haveria de vir, seria um contador de parábolas. Jesus disse muitas parábolas, principalmente acerca do reino de Deus. Deus te deu esse dom. Sabe o que ele me falou? Eu fui com ele no monte hoje. Nós estávamos lá orando, plá, 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 plá. Aí eu fui lá. Falou, olha, eu tive uma aula. Vou falar conforme você me falou. Eu tenho um bom discernimento, né? Deus me deu. É o seguinte, eu estava numa aula de filosofia, eu não gosto de filosofia, nem eu. Só dá besteira. O cara só fala besteira. O cara é cheio de demônio. Alguns, né? Professores de filosofia são cheios de demônios. Eles são mesmo? Mas vamos orar para eles serem salvos. Nossa luta não é contra a carne e sangue. André, eu te amo. Eu te amo de paixão, meu querido. Você é salvo. Você é cheio do Espírito Santo. Você é profeta. E vai converter esses professores de filosofia que tem por aí. Que falam um monte de abobrinha. E esse filósofo, esse professor de filosofia, começou a falar a respeito de religião. E aí, o Gamaliel é ousado, eu gosto dele. É um Pedro, você é o Pedro. Mas você viu o Pedro pregador? Esse foi o Pedro, o Pedrão mesmo. Mas depois Jesus lapidou Pedro. Ele foi poderoso. Depois eu vou te falar um detalhe sobre a vida de Pedro que você vai ficar embasbacado. É o seguinte, ele falou, o professor, é o seguinte, eu não creio em religião. O que você está falando aí? Seguinte, sobe num prédio de 100 andares e olha lá de cima, você vai ver pessoas. Você não vai ver placas. Alô? Lá tem negros, tem pobres, tem ricos, tem japoneses, indianos, tem todas as classes sociais, tem todas as posições. Você vai ver como Deus olha. Deus não olha a placa. Porque Deus não é religião. Jesus não é religião. Eu achei demais esse negócio. Por isso veio no meu coração que Deus te deu este dom, porque contar parábolas é um dom. Não é parábolas aí do mundo, tá? É assim como ele disse. E que foi um outro negócio que você falou? Não sei se foi do professor também. Esses professores, coitados dele, estão sendo massacrados. Eu fico feliz com isso. Porque Deus te colocou lá para fazer a diferença, para ser incomum, meu querido. Você precisa ser incomum e você é incomum. Que no testemunho de Jeová não pode doar sangue. E aí, o que você falou? Desculpa. Ele comentou se o juiz fosse... ele quis dar uma pegadinha, né? Como seria para autorizar a doação de sangue? Eu falei assim, o código pelo código. Olha, contador de parábola. Porque quando você usa algo, você tem que provar de onde vem. Você usa o código pelo código. Na Bíblia diz que nós temos que ser mais semelhantes de Cristo. E o que Cristo fez? Ele doou sangue. Então, a maior doação do universo foi o sangue de Jesus. Então, nós temos que mais semelhantes de Cristo, então temos que doar sangue sim, código pelo código. Aplauda Jesus.
Se você ficar de dependência, eu vou lá brigar com os professores. Vou arrumar uma encrenca com eles. Olha lá, essa responsabilidade agora, hein? Que é contador de parábolas. Deus, é incrível, tem pessoas que têm essa facilidade, porque é dom de Deus. É dom, como diz Jesus. Então ele é imitador. Não é fantástico isso? Ele é incomum, e nós precisamos ser pessoas incomuns mesmo, em nome de Jesus. Olha o que Jesus, é a mesma coisa que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos foi lá para falar de religião com Jesus. Principal dos sacerdotes, principal da sinagoga. A ceia. Espera aí, seguinte. Ele foi lá de noite para não ser visto por ninguém, foi procurar Jesus e falou assim, de fato tu és de Deus, porque ninguém faz as obras que tu fazes se não for de Deus. Jesus olhou. Te é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, você não vê o reino. Tem que voltar para o reino da mãe. Ele disse, se não nascer da água e do Espírito, não entra no reino, hein? Tem duas coisas ainda. Ele pirou, cara, não sabia. Nicodemo, estou falando das coisas, te usando o exemplo terreno, você não está entendendo? Quanto mais se eu te falar das coisas do céu. Agora olha o que Jesus falou para ele, lá no meio da conversa, em João capítulo 3. Depois nós vamos para o fim, amados, porque não dá, eu queria falar mais coisas, mas você não me deixa. Ainda vou orar por você hoje. Aleluia. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 13. Aí que ele disse isso que eu estou falando, 12, 13. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, põe lá, senão o povo vai se perder aí para procurar. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém, olha o que ele fala aqui. Nós precisamos ser diferentes, amados. Eu amo Jesus. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. Peraí, ele já tinha subido? Quando ele sai das águas do batismo, vem o Espírito Santo, diz que o céu se abre. Céu se abre. Tem muitas vezes que o céu vai se abrir sobre a tua vida, sabia? E Deus sai do Kairos e entra no Cronos. E fala com você. Aí quando abriu o céu, veio a voz do céu, do Pai. Este é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Naquele momento, veio o Espírito Santo sobre ele, em forma corpórea de uma pomba, e todos viram que realmente estava acontecendo ali. E aí, naquele momento, ele subiu para o céu. Porque como ele tinha se submetido, a posição, diga posição. Por causa da conduta de Jesus, ele teve a posição de subir ao céu e ficar lá. Como ele estava na terra, falei posição, diga posição. É a mesma tua. Cristo ressuscitou, você ressuscitou junto com Cristo, está sentado com ele nas regiões celestiais. Foi isso que ele disse. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que eu desci, mas subi. O Filho do Homem, aí ele fala da posição, que está no céu. Em todas as conversas de Jesus, ele nunca vai falar que não está no céu. Ele falou, aonde eu estou? Ele não disse, aonde eu estarei? Ele não falou no futuro. Você não entendeu. Ele falou quando ele está entrando em Jerusalém, ele falou para os discípulos, quando fala que na casa do Pai há muitas moradas, em João capítulo 14, a partir do 1. Ele fala isso. Aonde eu estou, vós estareis também. Então, ele estava dizendo o seguinte, quando eles se converterem e forem revestidos por Espírito Santo, ele estava dizendo isso. Eles estarão na mesma posição, onde eu estou, ele diz. Quando ele entra em Jerusalém, também ele fala assim, aonde eu estou, vós estareis também, se me seguirdes. Você quer ser que nem Jesus, né, Valdir? Por isso que você deixou a barba crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o ápice, pronto, e vamos cear, em nome de Jesus, que vai ter casamento. Sabe qual é o ápice de ser uma pessoa louca, uma pessoa normal, uma pessoa incomum? Mateus capítulo 5, 43, 44. Aleluia, Jesus. Eu acho demais, nós precisamos ler direito a palavra. Pedi ao Espírito Santo me ensina aqui esse negócio.
Você vai ver se ele não ensina. Lógico que ensina, ele está em você. Ele quer te ensinar. Não perca a tua posição, amados. Por tanta bobagem que tem por aí. Não vale a pena. Se você está cheio de Deus, dificilmente você vai ser contaminado por essas bobagens que tem por aí. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Eita, nós! Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Lei. Diga, lei. Lei. Eu já falei, né, que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Eu, porém, vos digo, ó, o negócio comigo e com o Pai é diferente. Amai os vossos inimigos. Ai, caiu a casinha dos caras. E orai para aqueles que vos perseguem. Aí sabe o que ele diz? Para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. Há uma condicional para você ser filho. Agora que eu quero ver. Há uma condicional para você ser filho. Porque Jesus está falando aqui. Não é carne nem sangue, é o poder dos céus. Que estava na boca dele. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial, aleluia, que está nos céus. Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Olha, eu vou te falar como é o Pai. Ele manda a chuva até para os maus. Porque se Deus, o Pai, odiasse os inimigos dele, porque eles são do mundo, aquele que está no mundo é inimigo de Deus, Jesus falou isso, a palavra diz isso. Amém, amados? Amém. Se Deus odiasse aqueles que são inimigos dele, você está entendendo o que eu estou falando? Quem está no mundo é inimigo de Deus, porque ama o mundo. Alô? Se Deus ama os caras que estão lá, os inimigos, e falou, vou mandar chuva até para vocês, que são meus inimigos. Eu vou fazer com que o sol se levante sobre vocês também, que são os meus inimigos. Você não quer ser igual ao Pai? Você ficou quieto. Você não quer ser igual ao Pai. Amados, você não pode construir a sua vida aqui na terra, tem que construir lá em cima. Aleluia. É lá que você constrói a tua mansão. Com os atos, pelo poder de Deus aqui. Amém. Aleluia. E isso é poder de Deus, quando você ama o seu inimigo. Você não pode se considerar valente só porque está guerreando espiritualmente. Estou na batalha espiritual. Os valentes, valente é quando você ama o seu inimigo. Isso é ser valente. Porque quando você ama o seu inimigo, o diabo não te pega de jeito nenhum. Não tem como ele te pegar. Você se torna filho. Agora, amados, vem aqui. Tem pessoas por aí, casais por aí, que estão se tratando a pontapé. Tem pessoas que não se dão e que estão dentro da mesma igreja. Amados, não há cordialidade, não há gentileza. Não há, e a palavra fala para nós sermos cordatos, gentis, amorosos. Onde fala isso? Você vai ler em casa, eu vou te dar lição de casa, Colossenses 3, versículos 12, 13 e 14. Leia isso na sua casa. Lá fala para como você deve ser. Amados, às vezes você não olha para a cara da pessoa porque ela falou alguma coisa lá há 500 anos atrás, e você não olha mais para ela. Você trata, olho por olho, muitas pessoas, não estou falando você especificamente, mas muitas pessoas se tratam como lei, olho por olho, dente por dente. Você falou aquilo, você fez aquilo, eu vou fazer também para você. Nosso referencial é outro. Nosso referencial é de filho, é imitador do Pai, de Cristo, porque eu já falei, vou repetir de novo, porque o que está no Pai está em Cristo. Aí que está o negócio, amados. Nós somos cheios de coisinhas e de milindres, muitas vezes.
Parece que tem um monte de parafuso solto. Bom, o louco tem um monte de parafuso solto, então eu vou ter um monte de parafuso solto. Mas eu vou ser apaixonado por Jesus. Paulo dizia, sou louco por Cristo. Aleluia. Sou considerado louco. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Que possui a graça de Deus. Meu Deus. Meu Deus. Como mortos, porém vivemos. Olha como ele era tratado. E olha como ele vencia cada uma das situações. Já pensou? Depois você lê isso lá em 2 Coríntios 6. Para você ver o ministério de Paulo, mas. Agora eu vou te falar, homem, vamos encerrar, né, amor? Desculpa. Eu não quero apanhar em casa para você me levar chazinho. Quando eu estiver lá, ela me leva chazinho. Olha, era uma bênção na minha vida. Porque não tem tempo ruim para... Não estou enaltecendo porque é minha esposa. E também, né? Porque é também. Mas é dos dois jeitos. Olha, eu nunca vi ela se queixar, dizer que é tempo ruim. Ela sai todos os dias, vai lá em Itapevi, trata de uma, trata de outra. Volta e tem que arrumar um monte de coisa. Vem para a igreja e me leva chazinho. Amor, eu preciso ser que nem você. Fala, Deus. Obrigado, Jesus, pela varoa que tu me deste. Aleluia. Eu falo para ela, você é melhor que eu. Eu falo para ela, não tem problema falar isso. Amados, nós precisamos se tratar assim, não só entre marido e mulher, tá? Amém? O sacerdote é sacerdote e a coluna é coluna. Coluna não pode tomar frente do sacerdote. Nunca. Nunca. Isso é Jezabel. E sacerdote não pode triturar a coluna. É isso mesmo. Jesus deu a vida para a igreja, pela igreja. E o sacerdote, porque ele fala que casamento é a figura do casamento de Cristo com a igreja. Mas só que nós, muitas vezes, nos esquecemos disso. Não, e não é assim, amados. Como? Nós estamos à beira da volta de Jesus, ainda estamos com um monte de probleminha, ciscando como galinha, em vez de estar voando como águia. Pelo amor de Deus. Não se estranhe mais. Joga todas essas coisas fora. Que nem Paulo falou, joguei isso aí, é lixo para mim. Eu luto para conhecer cada vez mais a ressurreição de Jesus. E me esqueço dessa farrapada que fica para trás. Glória a Deus. Deus não é bom? Aleluia. Vamos ser. Glória a Deus, eu queria chamar os pastores, presbíteros, rapidamente. Aleluia. Pode ver aqui, gatão. Abençoe os que te amaldiçoam. Se o inimigo te pedir pão, dá-lhe pão para comer, tanto espiritual como físico. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Se te pedir para caminhar uma milha, caminhe 30. Eu já exagero um pouco, é 2, né? Mas tudo bem. Dê a quem te pedir.
Não seja um sonegador. Jesus, queremos aprender contigo, Pai. Tem alguém que não foi batizado? Amém. Ela já aceitou Jesus. Glória a Deus. Fala que quer ser batizado. Quer ser batizado? Oi? Sim. Tá bom. Quando você decidir, você levanta a mão, tá bom? Não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Tem mais alguém? Você pode participar que você já está certa que vai. Aleluia. O que mais? Ok, pode. Amém. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja vida em nós, que possamos ser imitadores de Cristo. Pai, porque Cristo imitou o Senhor, papai, e nós queremos, Pai, ser totalmente transformados, Pai, porque este mundo não tem nada para nos oferecer. Que nós possamos, Senhor, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos e caminhar contigo, Senhor. Ser o Senhor aqui na terra. Não queremos ser uma versão gospel de nós mesmos, mas nós queremos ser a versão de Cristo em nós, Pai. Que as pessoas possam ver o teu brilho, a tua luz em nós, Pai. E nós fazemos uma grande diferença neste mundo corrompido. Queremos apresentar este pão que no reino espiritual torna a tua carne, Senhor, rasgada naquele Calvário por amor às nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tão grande sacrifício, por o Senhor ter nos escolhido primeiro, Senhor, ter nos amado primeiro. Então, santifica e purifica este pão que neste momento se torna a tua carne, em favor das nossas vidas, para a remissão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Pai eterno, nós queremos ser os teus imitadores. Por isso estamos renovando a aliança contigo, Senhor. E tu derramaste teu sangue incontaminado, e quando o Senhor instituiu a ceia, tu disseste, depois que ceaste, tu levantaste o cálice e disseste: este é o meu sangue, que é derramado por vós, para estabelecer a nova aliança. Fazei isto todas as vezes que comeres e beberes em memória de mim, até que eu volte. E não beberei mais do fruto da vide, até que se cumpra no reino. Por isso nós consagramos o cálice que se torna o sangue de Jesus no reino do Espírito. Vamos participar em nome de Jesus. Pode vir do final. Se vocês puderem sair pela esquerda e voltar. Não, mas pode vir, já saiu. Saem pela sua direita e retorne pela esquerda. Amém? Amém. Um novo cântico que se senta sobre o trono do céu. Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvo
do arco-íris, sons de trovões e relâmpagos, louvores, honra, glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Vamos participar. Glórias ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Senhor, haja cura em nós. Glória a Deus. Jesus te curou. Ele ressuscitou. Seja incomum. Seja incomum. É tudo que eu preciso em mim. Me deu asas pra voar. Antes cego, agora tudo posso ver. Liberto pelo amor. E eu sou teu. E tu
sou realmente livre. Eu queria chamar o Gamaliel, senta um segundo. Gamaliel e a Mariana. Eles estão fazendo 7 anos de casamento. E 7 é um momento de maturidade. Por quê? Porque 7 é a perfeição. 7 é o varão perfeito, Cristo. No 7º dia, Deus entregou para Cristo tudo que ele havia criado, porque descansar é entregar. Tem muita gente que não entende isso. Pensa que Deus saiu de férias. Ele entregou para o Filho. Então, isso significa que vocês vão se entregar cada vez mais um para o outro. É esse o significado. Glória a Deus. Então vamos abençoar. Tem um fruto, sabe que ela é fruto. E tem um fruto para cuidar. Mas não só ela como fruto, como também tem muitas pessoas que estão em volta de você, que convivem de certa forma. Que precisam ver o caráter de Cristo em vocês. Não só na vida dele como sacerdote, mas na vida da Mariana também, porque os dois trabalham. Então, quando estamos nas ruas, estamos escondidos em Cristo. Porque os nossos atos vão revelar Cristo. Então, por isso que ele vai poder nos defender. Ah, Jesus é meu advogado. Sim, mas quando você está escondido nele. Estou em Cristo, então ele é o seu advogado. Amém, amados? Então tem uma caminhada aí, mas não sei, de repente Jesus volta hoje. Mas enquanto estiverem aqui, Cristo precisa ser revelado através do casamento de vocês. Não caiam em nenhum laço mais, nenhum embaraço, nenhuma artimanha. Porque o diabo quer tragar aqueles que estão com Deus. Por isso que ele está não está ao redor. Ao redor está o Espírito Santo, amém? Mas ele está ao derredor. Buscando alguém para quem possa tragar. Mas ele não vai entrar. Em nome de Jesus. Porque eu declaro que esse casamento ele vai ser cada vez mais fortalecido pela graça, pela comunhão. Nós somos chamados à comunhão de Cristo. Então a comunhão é uma coisa que está inerente em vocês, que vocês entendem isso. Que ela é a igreja, você é Cristo, não precisa falar isso, vocês sabem. Mas isto vai ser provado pelas atitudes. Cordial, seja cordial com ela, seja gentil. Sejam cordiais, porque isso são sementes. Se você é cordial, gentil, muitas pessoas vão ser cordiais e gentis com vocês. É a lei da semeadura. Eu quero abençoar essas alianças. Me ajuda aqui. Pinga um azeite, pouquinho, hein? Virar aqui. Aí você derramou um balde, mas tudo bem. Eu te perdoo. Tá vendo? Sou cordial aqui. Te perdoo, hein? Antes de mais nada. Agora dá uma toalha. Uau, segura aí. Esse casamento vai ser azeitado. Vai ser ungido. Amém? Quanto mais unção, melhor, não é? Eu abençoo, porque a aliança, ela não termina. É para sempre, ou até que a morte. Mas vocês são da geração da volta de Jesus. Amém? Amém. Da vinda, não digo nem volta, a vinda.
E só que quando subir, não vão estar mais casados. Mas vão se conhecer, assim, vão ser irmãos. Amém? Amém. Não é tremendo? Tremendo. Ela vai ter uma casa, você vai ter uma, e de repente vão se reunir. Vamos na casa de Davi hoje. Vamos. Vai ser assim, sabia? Vamos marcar uma agenda lá com Davi, vai todo mundo ter uma janta lá, um banquete. Aleluia! Eu quero abençoar. Eu quero declarar que o casamento como instituição divina é indestrutível, já que tem uma representatividade muito forte, porque Cristo e a igreja, Paulo se refere a isso, mas eu digo Cristo e a igreja. Digo mistério, ele fala em mistério. Então veja bem, é um aperfeiçoamento a cada dia. Amém? Glória a Deus. Você a ama mesmo? Fala aqui. Eu a amo mesmo. Você dá a vida por ela? Dou a vida por ela. Você se doa por ela? E dou por ela. Em qualquer circunstância? Em qualquer circunstância. E você, Mariana, o ama? Muito. Amo muito. Você é adjutora idônea mesmo? Sim, Você é intercessora dele? sempre. Você paga o preço junto? Pago. Bastante. É isso mesmo. Não, não é brincadeira, é isso mesmo. Você leva chazinho para ele à noite? Não. Faço janta só. Mas janta. Isso é mais que chá. Amor, a partir de hoje é janta. Do Coca. Glória a Deus. Hã? Do Coca-Cola só. É a única. Coca só. Coca-Cola. Só. Para de tomar Coca-Cola. Faz mal. Toma chá a partir de hoje. Mas eu quero abençoar, porque casamento também é feito de risos, choro, muitas vezes, alegria, tristeza, mas sempre estarão juntos. É isso? Verdade. Amém. Então, pega aí. Não, ela pega essa. Ele queria ficar com as duas. Amém. Diga, Mariana, Mariana, eu renovo os votos, eu renovo os votos. que estou contigo em qualquer situação, Estou contigo em qualquer situação. seja na necessidade ou na fartura, Seja na necessidade ou na fartura. alegria ou tristeza, Alegria ou tristeza. enfermidade ou saúde, Enfermidade ou saúde. em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Estou contigo a cada dia. Estou contigo a cada dia. Eu sei. Ok, agora você fala. Wagner, eu quero continuar fiel a ti, Eu quero continuar fiel a ti, sendo tua adjutora idônea, sendo sua adjutora idônea, sua adjutora idônea, Amém. sua coluna, sua coluna, estando contigo, seja na saúde ou na enfermidade, seja estando contigo na saúde ou na enfermidade, na fartura ou na escassez, na fartura ou na escassez, na riqueza ou na pobreza. ou na riqueza ou na Mas não vão pobreza. ser pobres, em Não nome vão de ser Jesus, pobres, em nome de Jesus, em toda situação. em toda situação. Estamos juntos Estamos juntos, até a volta de Jesus. até a volta de Jesus. Amém? Amém. Não, pode dar um beijo. Cadê o Vanderlei? O que foi? O Alexandre, presbítero Alexandre. Hã? Mas ele veio para me alertar. Eu falei, você me lembra, tá? Pode deixar, eu vou lá para te lembrar. Não é? Precisa me lembrar, senão eu esqueço. Sobe aí. Tá tudo bem com vocês? Cadê os alianças? Tudo ótimo. Vou fazer uma perguntinha. Ele tem sido um bom marido? Tem, Mesmo? mesmo.
Ele te trata como? Trata com respeito, com carinho. Só? É muita coisa, né? Com amor? Com amor. Lógico. Isso é importante. Aleluia. E ela como te trata? Maravilhosamente bem. Tá diferente aqui o negócio. Te leva chazinho? Chá, café, jantar. Uau! Tá aumentando o negócio aí. Chá, jantar, café, pipoca, esfirrinha. Bah. Senão não fica 40 anos, né? Senão não seria 40 anos. 40 é profético. Eu declaro que agora você vai conhecer a verdadeira prosperidade. Em nome de Jesus, porque isso é mesmo profético, é tempo de conquista. Depois de 40 anos que Israel ficou no deserto, eles começaram a conquistar. Entraram na terra e conquistaram região por região, como herança. Como Deus tinha prometido, se cumpriu. Amém? Recebo em nome de Jesus. Então, vamos renovar os votos. Eu abençoo essas alianças que não tem fim. É até a volta de Jesus. Agora já estamos dizendo assim. Então, pega dela. Diga, Irene, Amor, você é minha coluna. você é a minha coluna. Adjutora, Mulher fiel. mulher fiel, Mãe dos nossos filhos. mãe dos nossos filhos, Que sempre esteve comigo. que sempre esteve comigo. Como também sempre quero estar contigo. E como sempre quero e estarei contigo. Estou renovando esses votos. Estou renovando esses votos Diante de Deus e diante da igreja. diante de Deus e da igreja. Seja na saúde ou Na saúde ou na doença, na alegria, na alegria e na tristeza. Até a volta de Jesus. em toda a situação. Em toda e qualquer situação. Vanderlei, Você de fato você de fato é o marido que Deus me concedeu. é o marido que Deus me concedeu. Eu quero estar sempre contigo. E eu quero estar sempre contigo. Continuar como uma esposa fiel, Continuar como uma esposa fiel, cuidando de ti, cuidando de ti, estando contigo, estando contigo, seja na saúde ou na seja na saúde ou na doença, doença, na tristeza ou alegria, na tristeza ou na alegria, na escassez ou na na escassez ou na prosperidade, na fartura, toda e qualquer situação. toda e qualquer situação. Você é o meu amado. Você é meu amado. Amém? Aleluia. Eu quero abençoá-los mais uma vez e declarar que a unção de Deus está sobre este lar e o tempo novo dessa nova prosperidade. Porque vocês sejam um exemplo de casamento, sejam um exemplo de família e que Cristo sempre possa ser aquele que vai guardar e vai estar defendendo este casamento. E que ele sempre apareça, não vocês, mas ele. Em cada ato, em cada momento. Eu declaro em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode beijar. Pode beijar. Beijo de 40 tem que ser pelo menos 40 segundos. Amém, igreja? Pode ficar de pé. Amém. Ó, e vocês param de me dar trabalho, hein? Porque eu já tenho trabalho demais. Chazinho já tá bom. Aleluia. Não, ele janta também. Amor, você janta? Aleluia. Tem que fazer. Não mandei você me pegar pelo estômago, foi você. Depois de quase 25 anos, quem fez o nhoque para mim foi a pastora Vera. O nhoque com frango. Ele está devendo até hoje. Quem sabe até fazer 25 anos de casado ele faz. Amém?
Tivemos esse final de semana um mutirão de cura e libertação, foi uma bênção. Os intercessores, a pastora aí, que o Senhor renove as forças, amém? E que os que foram curados permaneçam firmes, em nome de Jesus. Amém. Dia 10 e 11, agora sexta e sábado, nós vamos fazer o bazar lá em Itapevi, você com o nosso convidado. Se você tem alguma coisa para mandar para o nosso bazar, traga até quinta-feira, amém? E se quiserem estar nos ajudando, é sempre bem-vindo os braços. Precisamos de braços, amém? E dia 18, no outro, daqui 15 dias, o apóstolo vai fazer um seminário conhecendo o reino espiritual. Nós vamos cobrar um valor de R$10, é um valor simbólico, amém? Porque a gente queria cobrar até um pouquinho mais para jogar para a nossa comissão de mudança, mas deixamos aí, fica à vontade de você ofertar. Mas é para os custos de apostila, de luz, de água, de papel higiênico, enfim, amém? E dia 25 será o nosso café com elas. Glória a Deus. O presbítero Daniel veio conversar comigo hoje, que ele queria fazer um workshop das orquídeas. Ele tem um orquidário, a coisa mais linda, gente. Quem gosta de orquídeas aí, se quiser, ele vai fazer um momento de workshop com a gente. Amém? E é isso, para pagar o seminário até dia 16. Que Deus os abençoe. Amém? A ficha de inscrição está ali atrás. Ah, é verdade. Preencha com o nome legível. Obrigada. Intercessores, avisem os outros.